Então, irmãos, o outro vídeo nós terminamos já dentro da parábola, né, da figueira estéril, e eu estava explicando para vocês justamente a questão do novo nascimento. Então, papai, quando ele nos mostrou a parábola da figueira estéril, né, que está lá em Lucas 13, ele quis dizer que aquela figueira ela estava ali inutilmente, ela estava ali de maneira ilegal, ela estava ali sem produzir frutos. E quando ele foi buscar o fruto, né, foi colher os seus frutos no quinto, no sexto e no sétimo ano, são os 3 últimos, ele não encontrou. Ela não produzia os frutos, né? Então, ele deu ordem ao viticultor, que é Jesus, para cortar da terra essa árvore. Mas ele se comprometeu, né? Ele assumiu um compromisso junto com o senhor da vinha, o dono da vinha, de que se ele deixasse mais um ano, né, aquela figueira ali, naquela vinha plantada, ele iria adubar, ele iria cuidar, ele iria escavar ao redor e ele iria cuidar dela para que ela tivesse a finalidade para o qual ela foi plantada, que é dar frutos, né, gerar frutos para Deus. E se por acaso depois de um ano ele voltasse e ela não tivesse produzido os frutos, né, o fruto necessário, ele poderia cortá-la, certo? E a parábola termina assim, justamente nos levando à reflexão. Então, o que é que nós precisamos entender? Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Como eu terminei falando sobre João 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos. E ele falou para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Precisa nascer de novo. E ele falou num primeiro momento de ver, somente ver. É preciso nascer de novo. Né? E depois ele diz, Nicodemos, em verdade te digo, lá em João 3, né? Que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. Significa dizer que você precisa nascer de Jesus, que é a água, e do Espírito do Pai, para poder entrar no reino. Né? Você tem que ser uma nova criatura em Cristo. E isso só ocorre por meio do novo nascimento. Então vamos pensar, se eu já nasci, né? Já estou nessa terra aqui. E Jesus, ele fala para mim que eu preciso de um novo nascimento, isso significa que para eu nascer de novo eu preciso morrer para esta terra. Assim como ele diz lá em João 12, se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer ele dá muito fruto. E o que mais me despertou a atenção é que quando Jesus nesses textos fala sobre fruto, ele não fala de fruto no plural. Claro, nós vamos ter que produzir os frutos do Espírito que está lá em Gálatas, né? Mansidão, bondade, benignidade, temperança. Mas antes de produzir esses frutos do Espírito que o apóstolo Paulo cita lá em Gálatas, tem um fruto em específico que é necessário que todos produzam, que é o fruto da justiça, é o fruto da vide, é esse fruto que Jesus vem buscar de nós, tá? É esse fruto que a gente vai dar para Deus. É o fruto proveniente do cumprimento de toda a justiça. Lembrem-se, Jesus ele veio aqui para a terra, ele abriu mão da glória dele, ele se fez carne, né, com a sua noiva, tá? Se tornou imunda como ela, foi até a cruz, morreu na cruz junto com ela e ambos ressuscitaram no reino de Deus, certo? Jesus ele morreu com a sua noiva e ressuscitou com a sua noiva e se tornaram um, tá? Então, nesse processo ao qual Jesus passou, ele gerou o fruto da vide. E qual é o fruto da vide? A uva, tá? E essa uva, ela foi espremida. E a gente vai ver isso lá em Mateus 26.
tá? E o que eu quero ressaltar para vocês antes da gente ir em caminho a Mateus 26, porque a gente vai ler também, é de que é necessário que todos nós venhamos a morrer para este mundo, para poder nascer para Deus, nascer em Jesus, nascer de Jesus. Então figueira foi plantada ali pelo Senhor naquela vinha para nos mostrar a necessidade do novo nascimento. Porque vocês viram, eu falei para vocês no vídeo anterior, que em Levítico 19 está escrito que era proibido uma pessoa ter um campo e nesse mesmo campo ele fazer a semeadura com duas sementes diferentes. Então, se era proibido pelo próprio Deus que eu não poderia ter no meu campo duas sementes, duas árvores de sementes diferentes, então por que foi permitido que os judeus plantassem uma figueira dentro de uma vinha, que é uma plantação de uvas? Justamente para dizer que, uma vez que eu aceito o chamado do Senhor, né, reconheço quem Ele é, reconheço quem Jesus é, o Filho de Deus, me arrependo de verdade dos meus maus caminhos e decido me converter, nesse exato momento eu sou enxertado na videira, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, enxertado na videira. E ao ser enxertado na videira que é Jesus, eu preciso morrer dentro dele, para que ele possa fazer eu nascer de novo no reino de Deus. Só que quando eu nascer de novo, eu já vou nascer como fruto da videira. Entendeu, irmãos? Eu vou me tornar como o meu Jesus é. Ele é a videira verdadeira e eu sou os ramos. Não pode uma figueira produzir uva. A natureza precisa mudar. Aquela figueira ali dentro da parábola da figueira estéril representa nós, né? A terra de Israel, a natureza terrena de Israel. Ao ser enxertada na videira, essa natureza carnal, essa natureza terrena, ela precisa morrer para poder a pessoa nascer de Deus de forma espiritual. E aí ela passa a se tornar uma videira igual ao seu Senhor. E ela produz o fruto que Jesus veio buscar, que é o fruto da vide. Esse é o primeiro fruto que nós temos que gerar, é o fruto do cumprimento de toda a justiça. A justiça do Senhor está em você. Passar pelo processo, aceitar o chamado do Senhor, passar pelo processo, tá? Se alimentar da realidade de Jesus, do cumprimento das leis de Deus, andar nos princípios de Deus, nos mandamentos de Deus, tá? Até que você morre e ressuscita e aí você cumpre toda a justiça. Entendeu? Jesus foi bem claro quando ele disse em João 3 para Nicodemos: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Não pode a carne ela não se converte, a carne ela não herda o reino de Deus. A carne ela não entra nos céus. Então eu preciso morrer para este mundo para poder nascer para Deus. Entendeu, irmãos? Então Jesus, em Lucas 13, ele aproveitou a fatalidade daqueles dois desastres que aconteceram com os galileus e com os judeus, né? Que os galileus foram mortos por Pilatos, né? E os judeus, né, legítimos de Jerusalém mesmo, os moradores de Jerusalém, a torre de Siloé caiu sobre eles. Então Jesus aproveitou esses dois desastres para dizer para o povo dele: é necessário morrer para nascer de novo. E é necessário que você faça isso de maneira voluntária. Agora sim eu vou explicar para vocês, tá, o que significa o número 18. Se você observar na Bíblia, nessa passagem de Lucas 13, Jesus ele faz questão de especificar, quando ele vai falar que, da mesma forma em Jerusalém, quando houve o desastre da torre de Siloé, que caiu sobre 18 pessoas, ele especifica o número de pessoas, né? E como eu falei para vocês, nada do que Jesus diz, seja um ponto, seja uma vírgula, seja um traço, é por acaso. Tudo tem um sentido,
tá? Então, quando eu fui buscar de Deus a questão por que 18 pessoas? Nossa, irmãos, é maravilhoso. O número 18 é um número sagrado para os judeus. O número 18 é um número que representa a vida para os judeus. Eu até anotei aqui e eu vou colocar para vocês. O número 18 é um número sagrado na cultura judaica, na Torá judaica, e a Torá é o livro da lei. E quer dizer vida, quer dizer verdade, quer dizer vontade de Deus, tá? Esse número, ele é equivalente ao valor numérico da palavra Shai, que significa na Torá vivo, aquele que está vivo. Inclusive, na Torá judaica menciona as 18 bênçãos que o Filho de Deus tem. Ao fazer a vontade de Deus, ele recebe 18 bênçãos ao cumprir a Torá, tá? Então, para os judeus, quando você morre fazendo a vontade de Deus, você está vivo. Por isso Jesus citou 18, entendeu? Quando você faz a vontade de Deus, cumpre os seus mandamentos, suas leis, tá? Quando uma pessoa ela cumpre o mandamento de Deus, ela dá a Deus muito prazer. O nosso papai, ele se agrada quando você cumpre o mandamento de Deus, porque você cumpriu a vontade dele, tá? E a Torá é a vontade de Deus para o seu povo. A Torá contém todas as leis e mandamentos do Senhor, estatutos que ele mesmo criou para que nós andássemos nele. Então, quando nós vivemos uma vida praticando justiça, sabe? Se esforçando em cumprir os mandamentos de Deus, andando nos seus estatutos, obedecendo às suas leis, nós estamos agradando a Deus, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, tá? E quem os cumpre tem vida, por isso o número 18. Então Jesus estava o tempo todo dizendo ali, vocês estão pensando que os galileus, tá, foram mais pecadores do que os judeus que morreram na torre de Siloé? Não, eu te digo que não, eles não foram mais pecadores, tá? Ambos morreram por uma fatalidade, mas ambos estão vivos, porque morreram fazendo a vontade de Deus. Eles morreram para este mundo, morreram na carne, mas estão vivos no espírito, porque eles morreram fazendo a vontade de Deus. Os galileus foram mortos, volto a repetir, eles foram mortos quando eles foram fazer a vontade do Senhor, que era oferecer sacrifícios e holocaustos no templo em Jerusalém. Então Pilatos foi e os matou, tá? Então eles morreram fazendo a vontade do Senhor. Os 18 moradores de Jerusalém, os 18 judeus que sofreram o desastre da torre de Siloé, também morreram fazendo a vontade do Senhor no templo, tá? E esse número 18 quer dizer para nós que vocês estão pensando que eles estão mortos? Jesus está dizendo não, eles não estão mortos, eles estão vivos, porque eles morreram fazendo a vontade de Deus, aleluia. Isso é muito forte, irmãos. A vontade do Senhor para nós é que nós venhamos a cumprir toda a lei, sabe? Que a gente aceite o chamado dele, como nós vimos no vídeo anterior, no qual eu falei sobre a predestinação e a eleição de Deus, tá? O Senhor, desde a fundação do mundo, ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos chamou. E o que mais agrada o coração do nosso papai é que quando ele te chama, e você atende ao chamado, você o reconhece como Deus, ele te apresenta o Filho. Quando você reconhece o Senhor Jesus e começa a andar com ele, se alimentar da realidade dele, então você se arrepende dos seus maus caminhos, o arrependimento verdadeiro, sabe? Você começa a ler a Bíblia e aquilo começa a te confrontar, as palavras de Jesus, as leis de Deus começam a te confrontar e te leva ao verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, né? Tem o verdadeiro arrependimento, você decide mudar, que é a sua conversão. E quando você decide mudar, você entende que você precisa morrer para este mundo para poder nascer de novo no reino de Deus. Morrer na carne e nascer da água e do Espírito no reino de Deus. Então a sua natureza automaticamente ela muda. Você sai da natureza carnal para uma natureza espiritual.
tá? Você deixa de ser pó da terra para ser como as estrelas do céu. Você passa a ser descendente de Abraão e Jacó do espiritual. Você deixa de ser pó da terra e passa a ser estrelas do céu. Filhos de Deus legítimos, tá? Então, não era permitido, como eu volto a falar para vocês, não era permitido que se plantassem 2 árvores de semente diferentes no campo, mas o Senhor permitiu que fosse costume em Israel plantar a figueira na vinha, justamente para dizer, olha, eu plantei vocês dentro da vinha. A terra é a vinha do Senhor. Eu plantei vocês de primeiro como carnal, como a figueira que representa a terra de Israel, carnal. Tá? Mas eu enxertei vocês na videira, que é o meu filho Jesus. E o que eu espero de vocês é que, assim como ele, você cumpra toda a justiça, vá até o fim, morra para que ele te ressuscite e você produza o fruto que eu preciso, que é o fruto da vide. O fruto do cumprimento de toda a justiça, para que você possa andar aqui na terra agora de maneira legal. Entendeu? Para que você esteja de maneira legal aqui na terra. E agora o papai possa se mover dentro de você com toda a legalidade, porque você agora é um filho de Deus legítimo, assim como Jesus. Entende, irmãos? Só um momento. Números 18. Eu percebi também que esse número 18, que fala no texto de Lucas 13, está falando também, nos remete ao livro de Números. E no capítulo 18 fala dos deveres dos sacerdotes e dos levitas. Nós temos que lembrar que lá no deserto, o povo que decidiu servir a Deus e ficar do lado do Senhor foi os da tribo de Levi. Por isso o nome levita. E quando fala levita, está falando de sacerdócio santo e real. Sabe? E o nosso papai, ele nos chamou para ser um povo santo. Nação santa. Sacerdócio real, ele nos chamou para ser reis e sacerdotes nessa terra. Então, o que Jesus também está querendo dizer ali, ao mencionar 18 pessoas foram mortas, né, 18 judeus foram mortos, é que eles, para se tornarem reis e sacerdotes na terra e servirem ao Senhor no templo, como os da tribo de Levi, precisaram fazer a passagem da morte para a vida. Entende, irmãos? E esse é o primeiro fruto que nós temos que gerar para poder andar de maneira legal aqui na terra. Foi para isso que papai nos chamou. Você, com a sua maneira carnal, não pode entrar no reino. Você precisa renunciar às coisas desse mundo, morrer para este mundo, para poder nascer de novo no reino de Deus. E é por isso que você é enxertado na videira. Por quê? Porque a videira verdadeira é Jesus. Quando você é enxertado nele e você começa a se alimentar dele, tá? Você tem que morrer para poder dar fruto. E é interessante porque na parte seguinte a esse texto, e a gente vai ler aqui junto, Jesus, ele justamente está procurando o fruto do figo. A gente vai ver, sabe aonde? Essa passagem, nós terminamos aqui com a passagem da figueira estéril, né? Em Marcos, olha o que está escrito em Marcos. E é interessante que fala da passagem onde Jesus, ele entra de maneira triunfal. Deixa eu corrigir, não é Marcos, tem em Marcos também, mas eu prefiro aqui Mateus 21, é mais explicado. Em Mateus 21, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é exaltado como rei, né? Logo em seguida vem a purificação do templo, quando ele entra e expulsa, né, todos os comerciantes do templo. E ele fala, a casa de meu pai é casa de oração, ou seja, casa de relacionamento com o Senhor. E logo em seguida, em Mateus 21, a partir do versículo 18, fala sobre a figueira seca. E é muito interessante, por quê? Porque vai dizer assim, versículo 18, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Ou seja, Jesus, ele entrou na cidade como rei, né? Depois ele entrou no templo, fez a purificação do templo e depois saiu para Betânia. Saiu de dentro de Jerusalém e foi para Betânia. Quando foi no outro dia de manhã, ele voltava de Betânia com os 12 discípulos, tá?
E aí vai dizer no versículo 18, de manhã, ao voltar para a cidade de Jerusalém, ele teve o quê? Fome. Versículo 19, avistou uma figueira que estava à beira do caminho. Observe que essa figueira, ela não estava na vinha, ela não estava dentro da cidade, plantada na vinha, ela estava à beira do caminho. Então ela estava fora do lugar dela. Dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Fruto no singular e não frutos do Espírito. Então aqui, isso me chamou a atenção, né? E papai me disse, o primeiro fruto que precisa ser gerado é o fruto da vide, com a sua morte. Que é quando você morre e você ressuscita. Tá? Esse é o primeiro fruto que Jesus ele vem pegar de você. Ele vem requerer de você. O fruto da justiça, o fruto da vide. Tá? Porque você cumpriu toda a justiça, porque você foi até o fim, você foi até a cruz, você morreu para a carne, morreu para o mundo, e Jesus te fez nascer de novo, no reino de papai, no reino de Deus, tá? Esse é o primeiro fruto. E Jesus, ao voltar para a cidade, ele viu essa figueira fora da cidade, à beira do caminho ela estava plantada, então estava no lugar errado, não estava na videira, tá? Não estava na vinha. E ela tinha aparência de quem tinha fruto, mas não tinha, porque você só pode dar fruto se você estiver na videira verdadeira, que nós vamos ver lá em João 15. Tá? Então Jesus, quando ele viu a figueira, ele teve fome. Ela tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha. E quando ele chegou nela, que ela não tinha fruto, o fruto no singular, que é o fruto da vide, o primeiro fruto, o fruto da justiça, ele cortou ela imediatamente. Entendeu? E é exatamente isso que vai acontecer no final dos tempos. Quando Jesus vier requerer o fruto, aqueles que não tiverem o fruto e não tiverem os demais frutos, vão ser cortados. Você entende? Então, esse é o primeiro fruto que Jesus está buscando. O fruto da vide, o fruto da justiça, tá? Que permite que você nasça de novo. E aí, quando a gente chega lá, em Mateus 26, tem a passagem que fala a respeito da última ceia do Senhor. E é muito interessante esse texto, porque vai falar o que é o fruto da vide, né? Então, Mateus 26, a partir do versículo 2. Mateus 26, né, que fala da última ceia do Senhor, a partir do versículo 2, não, irmãos. Ele começa a partir do versículo 27 e vai até o versículo 29, tá? Então, essa passagem de Mateus 26 está falando sobre a última Páscoa, a Santa Ceia. É o que está escrito na epígrafe aqui na Bíblia, né? O subtema. Então, a gente sabe que Jesus ele se reuniu com os seus discípulos num grande cenáculo para poder fazer a última ceia antes da morte dele, né? Antes da morte da cruz. E já indo pro versículo 27, ele vai dizer assim, depois que ele pega o pão, ele reparte e ele dá para cada um dos discípulos e diz, este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele vai fazer isso com o cálice. E ele vai dizer no 27, então ele tomou o cálice, e o cálice significa obra. E tendo dado graças a Deus, ele deu aos discípulos, dizendo, bebei dele, beba deste cálice todos. Olha, então todos vão ter que beber desse cálice. Todos vão ter que fazer a mesma obra que o Senhor fez, porque cálice significa obra. Beba deste cálice todos, todos os que creem em mim, tá? 28, versículo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Então aquele cálice ali representava toda a obra que ele veio fazer e ele disse que é para todos que creem nele compartilharem dessa mesma obra.
passarem pelo processo e irem para a cruz do jeito que ele falou, do jeito que ele fez. Façamos nós da mesma forma, bebamos do mesmo cálice, todos. E aí no 28, vou repetir, ele vai dizer: isto é o meu sangue, o que está dentro do cálice, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Então o sangue dele, que ia ser derramado por muitos, tá? Para perdão dos seus pecados, ou seja, para expiação dos nossos pecados, tá? Porque ele era o sumo sacerdote, e a gente sabe que lá na lei de Moisés era o sumo sacerdote que fazia expiação pelo povo, tá? Então, ele disse: o que está dentro desse cálice aí é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês. 29. E digo-vos que, desta hora em diante, de que hora? Da hora que ele estava ali bebendo, eu não beberei mais deste fruto da vide. Fruto da vide, o fruto da videira eu não beberei mais, até aquele dia em que eu o beba de novo com vocês no reino de meu Pai. Nossa, é muito forte isso, irmãos. O fruto da vide que Jesus vem requerer de nós, tá? É o fruto que é gerado com a nossa morte nele, na nova aliança em Cristo. Entendeu, irmãos? Esse fruto que é gerado, essa uva, porque a videira, né, é a árvore que dá o fruto da uva. Essa uva, ela vai ser pisada, ela vai ser amassada, assim como Jesus foi pisado e foi moído pelas nossas transgressões. Essa uva vai ser pisada e vai ser gerada o sumo, tá? Do fruto da vide. Eu não sei se vocês sabem, mas a vinha, né, tem as videiras, a plantação de videiras, a videira da uva, e a uva, ela é levada para ser pisada, ela é colhida e é levada para ser pisada no lagar. Então as pessoas que trabalham com vinha sabem disso, é pisada no lagar. E antigamente, naquela época em Israel, era feito de maneira artesanal, com os pés mesmo. Então tinha, né, o lagar que eles tinham dentro da vinha, e eles juntavam todas aquelas uvas colhidas e pisava. Era até uma festa, né? Todo mundo pisando as uvas. E aquele suprassumo, aquele suco que saía ali, o mais grosso, o néctar, era o que eles bebiam. O primeiro, sabe? O primeiro suco, aquele suco grosso que é saído assim que a uva é pisada. Aquele primeiro suprassumo era aquilo que eles bebiam e eles chamavam de fruto da vide. Tá? Não era vinho alcoólico. Então aquele primeiro sumo, aquele primeiro suprassumo, aquele néctar, eles bebiam e aquilo era chamado de fruto da vide. Então quando eu sou enxertado na videira e eu entendo que eu preciso passar pelo processo, que eu preciso ir para a cruz, assim como Jesus, compartilhar da obra dele, porque vocês viram, eu acabei de falar aqui, é para todos beberem do cálice, tá? Todos. Ok? E ele fala que o que está dentro do cálice é o sangue dele, que é derramado por muitos, porque ele sabe que infelizmente não são todos que o vão reconhecer. Ele gostaria que fossem todos, mas na verdade não serão todos, serão muitos, porque a porta ela é estreita e são poucos os que vão entrar por ela. Está escrito lá em Mateus 7. Ali está o sangue da nova aliança, o sangue dele que foi derramado por nós. E Jesus mandou a gente beber, tá? E ele diz que daquela hora em diante, ele não beberia mais do fruto da vide. Por quê? Porque ele já estava indo para a cruz. Foi a última ceia, ele não beberia mais do fruto da vide. Mas ele beberia sim, com todos eles, no reino de meu Pai. Porque Jesus foi o primeiro a fazer a passagem, sabe? Do carnal para o espiritual. E nós, quando fizermos essa passagem do carnal para o espiritual, também vamos dar para ele a uva, tá?
Nós também vamos beber com ele, vamos produzir a uva e essa uva vai ser pisada, esmagada, assim como nosso Senhor Jesus foi pisado, esmagado e moído pelas nossas transgressões até que ele derramasse o sangue. Tá? E nós também vamos ser pisados como uva durante o processo. E o nosso sangue também vai ser derramado. E é esse fruto que Jesus veio buscar da figueira e a figueira não tinha, por isso ele amaldiçoou ela e cortou. Ele diz bem claro aqui em Mateus 26 que ele não mais beberia do fruto da vide, né? Até que se cumprisse tudo. Ele só beberia novamente, só vou beber novamente naquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele passou e agora ele espera que nós passemos também, né? Façamos a passagem da morte para a vida. Essa é a vontade de Deus para nós, para que nós possamos beber de novo do fruto da vide com o nosso Senhor e experimentar o vinho novo. É quando se dá o casamento, as bodas do Cordeiro. A gente vê lá em João 2 que o primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento, né? O casamento em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. O vinho novo que restaura todas as coisas, né? E o dono da festa, o pai da noiva, né? Quando eles começaram a tomar o vinho, eles disseram: nossa, o vinho que ficou por último é melhor do que o primeiro, o melhor você guardou para depois. Claro, o melhor é o que vem agora, é o que vem depois. Porque quando você fizer a passagem da morte para a vida, você vai casar com Jesus, tá? Você vai se tornar um com ele, ocorre o casamento da noiva com o noivo, e no casamento não pode faltar vinho. Então você vai beber o fruto da vide com ele, agora no reino de papai, no reino de Deus. Então o fruto que ele está requerendo de mim e de você, e que ele vai requerer, é o fruto da justiça, é o fruto da vide. Lembrem-se, a palavra sacrifício significa: eu morro por você, você morre por mim. Jesus morreu por mim e agora eu decido voluntariamente, por amor a ele, morrer por ele. Ele derramou sangue por mim e agora eu decido voluntariamente fazer a vontade de Deus e morrer na carne, derramar sangue por ele, derramar o meu sangue por ele, permitir que eu seja pisada como uva para gerar o fruto da vide e nós possamos beber juntos já no reino de papai, eu e o meu Senhor, e um lindo casamento eterno. A natureza tem que mudar, irmãos. Aquela figueira estéril, ela foi colocada ali naquela vinha propositadamente. Ela estava ali de maneira ilegal. Ela é plantada como figueira, mas ela não pode permanecer figueira. Ela tem que virar vinha. Ela tem que virar, videira na vinha. Entendeu? E a gente vai encontrar isso mais explícito em João 15. Jesus é muito claro em João 15, que fala da videira e dos ramos. Em Marcos também ele vai ser muito claro. Eu vou até ler Marcos antes de ler João 15 para a gente encerrar. Em Marcos 11 é muito interessante, porque em Marcos 11 ele vai dizer exatamente assim. Marcos capítulo 11, versículo do 12 ao 14, vai dizer assim. No dia seguinte, é a mesma passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois da purificação do templo, e depois ele sai da cidade, né? E aí no dia seguinte ele volta com os seus discípulos e encontra a videira no caminho. Então, versículo 12, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, fazendo o caminho de volta para a cidade, Jesus teve o quê? Fome, gente. Jesus, ele tem fome e ele tem sede, tá? E aqui vai dizer que ele teve fome de novo. 13. Ele viu de longe, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ele foi ver se nessa figueira ele acharia alguma coisa. A mesma passagem que nós lemos lá em Mateus, só que aqui em Marcos com mais detalhe.
Então ele foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas. E o escritor de Marcos aqui, a gente sabe que foi Pedro, né, que relatou todo o evangelho para Marcos, vai dizer, porque não era tempo de figos. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, Jesus foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Pedro fez questão de relatar, não era tempo de figos. Portanto, se não era tempo de figos, ela não ia dar figos, não ia ter fruto. Será que Jesus não sabia que ela não ia ter fruto? Será que Jesus não sabia que não era tempo de figos? Claro que sabia, irmãos. Versículo 14. Então Jesus disse à figueira, nunca, jamais coma alguém fruto, no singular, de ti. E todos os discípulos ouviram isso. Se ele sabia que não era época de figos, se ele sabia que ele, ao procurar o figo naquela figueira, não iria encontrar, que fruto era que Jesus estava procurando? O fruto da justiça, o fruto da vide, o fruto do cumprimento de toda a lei. Entendeu que não era figo que ele estava procurando? Era o fruto da justiça. Lá no início do nosso estudo, eu mostrei para vocês que no livro de Oséias estava escrito que o Senhor Deus, nosso papai, ele leva o seu povo para o deserto para ser pisado como uvas. Lembra? Eu vou ler novamente para poder recordar para vocês. Em Oséias 9, versículo 10, o Senhor vai dizer, achei a Israel como uvas no deserto. O deserto fala de processo. Então ele vê você como uvas no deserto porque essas uvas vão ser pisadas para poder gerar o sumo, o suprassumo, que vem do fruto da vide. E por que vai ser feito isso? O Senhor fala, achei a Israel como uvas no deserto, e eu vi os vossos pais como as primícias, primeiro fruto da figueira nova. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos gerar o fruto da vide, o fruto da videira que você foi enxertado. E depois sim, nós vamos gerar os demais frutos do Espírito. Porque agora nós vamos ser um com Ele. Então nós já vamos gerar todos os frutos que um filho precisa gerar, que o Filho de Deus tem. Amém? E a gente vai ver isso bem claro lá em João 15. Né? E é aqui que nós vamos encerrar a nossa leitura. Porque esse texto é muito claro, irmãos, muito claro. Começa dizendo assim na epígrafe, a videira e os ramos. Em João 15, Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, no singular, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, no singular de novo, ele o poda. Para quê? Para que produza mais fruto, no singular de novo, ainda. Observe que não são frutos, é fruto, um fruto do cumprimento de toda a justiça, é o primeiro fruto. Tá? Versículo 3, quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, no singular de novo, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer em mim. Nós só temos como produzir fruto se estivermos na videira verdadeira, que é Jesus. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, de novo no singular. Sem mim, nada podeis fazer. E você percebe que aquela figueira foi morta porque ela não estava plantada na vinha, ela estava à beira do caminho, ela estava fora do lugar dela, ela não tinha produzido fruto. E por isso o Senhor Jesus a amaldiçoou e ela secou até a raiz, ela foi cortada. Tá?
6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Ó, exatamente, ela estava fora. Como o ramo. E secará. O que foi que ele fez com a figueira? A figueira ele amaldiçoou e a figueira secou até a raiz. Tais ramos são apanhados depois que se secam e são lançados no fogo e ele as queima. Entendeu, irmãos? Então, antes da gente pensar em gerar todos os demais frutos, tem um fruto proveniente da justiça. E esse fruto, que é o fruto da vide, a primícia, o dízimo, é esse fruto que Jesus, ele vem comer, ele vem beber. E ele quer que a gente faça a passagem para que a gente possa beber novamente do fruto da vide com ele, no reino de papai, celebrando o casamento, as bodas do Cordeiro, já como noiva de Cristo, já sendo um com ele na festa do casamento. Entende, irmãos? Então precisamos cumprir toda a justiça. E já chegou o tempo é agora. Como eu falei para vocês no início do outro vídeo. Fiquem atentos aos sinais, percebam os sinais do Senhor. Nós somos a última geração, a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. É a geração que vai preparar a noiva para receber o noivo. Entendeu? Eu estou aqui fazendo com vocês, tocando trombeta, avisando a vocês, revelando a vocês a verdade do Senhor. Nós precisamos entrar no processo e cumprir toda a justiça. Precisamos ir até o fim, precisamos morrer na carne para poder nascer no espírito. Hoje somos uma figueira plantada numa vinha, mas essa figueira precisa morrer e se tornar videira como seu Senhor e produzir o fruto da vide. Jesus, ele tem fome. E quando ele volta para requerer os frutos, ele quer comer do fruto da vide. Se ele não encontrar, essa árvore será cortada. É o fruto da justiça, que vem com a prática da justiça. Fazer a vontade de Deus, cumprir os teus mandamentos. Ir até o fim, permanecer fiel até o fim. Para que chegue a hora da colheita. Lembrando, irmãos, que Jesus vai voltar de maneira literal, todos os olhos o verão. E não está muito longe disso acontecer. Como eu falei para vocês, a previsão escatológica na Bíblia é de que mais ou menos 40 a 42 anos Jesus está voltando. Então nós somos a última geração, né? Antes da volta de Jesus. A igreja do tempo do fim, que tem que estar tocando trombeta, preparando o povo, acordando a igreja que está dormindo, revelando a verdade. É um tempo em que o Pai está se revelando para os filhos dele como ele é, revelando toda a verdade que esteve oculta durante todo o tempo, pelo teu Espírito. O Espírito do Senhor está sendo derramado sobre todos os filhos, como está lá em Joel, sabe? Que fala que velhos terão visões, jovens terão sonhos, isso já está acontecendo no meio do povo. O Espírito do Senhor está sendo derramado, as revelações estão vindo, a verdade está vindo à tona, justamente porque a noiva tem que se preparar para a vinda do noivo. É tempo de acordar, igreja. Essa parábola da figueira estéril não está falando de pecados, está falando da necessidade de se arrepender enquanto ainda há tempo. Está falando que enquanto nós estamos aqui na terra, esse período até a volta de Jesus, é momento de se arrepender, de abraçar essa oportunidade. Se você quer de verdade andar com Deus, ser selado pelo Espírito Santo, confirmar a sua eleição, se tornar filho de Deus e entrar no reino de papai, é necessário verdadeiro arrependimento, é necessário a conversão a Deus, tá? É necessário morrer na carne para poder nascer de novo no reino de papai, nascer da água e do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Foi o que ele disse para os discípulos e para a multidão que estava ouvindo ele. Vocês estão pensando que esses que morreram no desastre, eles estão mortos? Não, eles estão vivos. Eles fizeram a passagem.
A natureza foi mudada de figueira para videira. Irmãos, a paciência de Deus, ela tem um tempo limite. Eu até deixei aqui registrado. Deus, ele é amor, ele é misericordioso. Mas chegará um tempo em que o dia do juízo, ele virá. Hoje é um tempo ainda de oportunidade, mas chegará um tempo em que a oportunidade da salvação será tirada. Porque o noivo está voltando, e quando ele voltar, ele vai voltar para casar. Ele já quer encontrar a noiva dele preparada e pronta para o casamento. E nós temos que lembrar que esse processo nós passamos antes, nós temos que passar antes e nos preparar para a volta do noivo. O noivo, ele vai voltar de maneira literal, mas para aqueles que nascem de novo, que entram no reino de Deus, que passam pelo processo aqui de maneira espiritual, quando você nasce de novo, quando você se torna filho de Deus, Jesus, ele já voltou para você. No espiritual, vai acontecer de maneira literal, mas a cada novo nascimento que o Senhor te ressuscita como filho de Deus no reino de papai, Jesus voltou para você. E você se torna um com ele. E agora você vai andar aqui na terra como Jesus na terra, fazendo a obra do Senhor. Você vai dar legalidade para que o Pai possa se mover aqui na terra dentro de você. Porque era assim que ele andava com Jesus aqui na terra. Jesus era só uma luva. Quem estava dentro de Jesus operando todas as coisas era o próprio papai. E é assim, se a gente quer que o Pai tenha legalidade para estar aqui na terra e restaurar toda a terra, nós precisamos nos tornar filhos de Deus, um com ele. Novo nascimento, um com ele. É tempo, ainda há oportunidade. É tempo de se voltar para o Senhor. Então chegará um tempo em que a oportunidade de salvação será tirada. E aquela figueira estéril, ela será cortada e se perderá para sempre. Porque quando Jesus voltar, se não tiver produzido fruto, ele corta. No livro de Isaías, o profeta Isaías, ele vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai ao Senhor enquanto ele está perto. Porque quando o tempo determinado para todas as coisas acontecer, o tempo que o Senhor determinou para que aconteça todas as coisas, para que o homem de verdade se arrependa, quando esse tempo terminar, então ninguém vai poder escapar do juízo de Deus. Ninguém vai poder chegar diante do trono do Senhor e dizer que o nosso papai é injusto. Ninguém vai poder questionar a soberania do Senhor, porque ele está em todo esse tempo dando tempo para o povo de Deus se voltar para ele. As verdades estão sendo ditas. Cada dia mais ele levanta filhos de Deus para estar pregando a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Reconheça Jesus. Queira ser como ele. Mergulhe nele. Se alimente dele. Para que você possa nascer dele, da água e do Espírito, e se tornar filho de Deus como ele. É isso que papai quer de mim e de você. É tempo, irmãos. É tempo. O tempo é chegado e a hora é essa. Amém? Um abraço a todos. Amo todos vocês. Um abraço.